Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos para o vídeo. E tudo mais, vamos rodando aqui as imagens com a confirmação também do chaveamento, mas me parece o lado direito não esse, né? Esse é o lado esquerdo, o lado direito mais pesado. Como disse o Eugênio aqui, a gente tem equipes saindo daquela rota de Brasil e Argentina apenas, tem Cerro Porteño, tem o Barcelona, o Olímpia. Agora, o Paulo, assim, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, pela possibilidade de enfrentamentos que a gente está vendo, por exemplo, do outro lado, né, o lado mais pesado. Se o Atlético, vamos imaginar que o Atlético Mineiro chegue à final da Libertadores, pode cair nas oitavas, pode seguir. Então nós estamos falando de possibilidade. O Atlético, se chega a uma final, ele pode dizer o seguinte, que ele passou por Boca, por River, pode ter passado por São Paulo, pode ter... É muito pesado, cara. Esse é, sim, quem chegar à final aqui vai ter feito uma Libertadores dos sonhos. Pode ser, sei lá, pode ser que dê tudo errado também, que não saia nenhum brasileiro. Os brasileiros podem perder. Agora, olhando desse ponto de vista, né, de como as equipes brasileiras podem se sair e o potencial dos adversários que elas vão enfrentar, esse lado aqui é excepcional. E o Palmeiras, assim, eu acho que os clubes têm que tomar muito cuidado com um certo relaxamento em função do sorteio. A gente já ressaltou aqui, essa Libertadores, olhando para o campo, analisando os jogos da fase de grupos, é uma Libertadores tecnicamente muito equilibrada. Tivemos em anos recentes Flamengo e River bem superiores aos demais. O próprio Palmeiras, na temporada passada, não foi um time que sobrou. A gente falou já na temporada passada, na Libertadores América, sobre o equilíbrio. Não havia nenhuma equipe muito melhor que as demais. A gente falava muito sobre a qualidade do elenco do Palmeiras. Na atual Libertadores América, o Atlético, Palmeiras, São Paulo, os times brasileiros, de maneira geral, chegam muito fortes. O Flamengo, não citei, o Flamengo com um time que também tem plenas capacidades de ganhar novamente a Libertadores da América. E eu acho legal, Paulo, o Eugênio apontou, né, como um lado da chave está mais pesado, com mais brasileiros e argentinos, e o outro lado da chave é menos pesado, vou usar dessa maneira. Do outro lado da chave, porém, se a gente olhar para os 4 times que não são do Brasil, está o melhor dos 4, que é o Barcelona. A Universidade Católica, do Gus Poyet, é uma equipe que apresentou muita dificuldade de organização tática, inclusive, nessa primeira fase da Libertadores. O Olímpia é uma equipe que tem uma média de idade altíssima. O Olímpia, aliás, tem uma atração no banco, porque não é titular, mas entra e foi responsável por uma virada sobre o Always Ready, por exemplo, que é o Roque Santa Cruz, segue jogando por lá. Mas o Olímpia tem uma média de idade muito alta, foi a 10ª maior média de idade da Libertadores até aqui, 28,3 anos, e tem a pior defesa entre todos classificados com 14 gols sofridos. O Cerro Porteño, treinado pelo Tique Arce, é uma equipe com limitações técnicas. Recentemente eu bati um papo, eu entrevistei o Diego Gavilán, ex-jogador de Flamengo, Inter, Grêmio, que é técnico do Sub-23. O futebol paraguaio está com a base parada. E aí, por conta disso, o Cerro montou um time de transição para conseguir movimentar, deixar em atividade os principais jogadores da base. E até por conta de tantos casos de Covid, oferecer ao Tique Arce jogadores prontos para substituir o elenco principal. E o Gavilán é quem comanda essa equipe sub-23. E ele no papo comigo falou, olha, a diferença hoje para Brasil e Argentina é muito grande do Paraguai. Então o Cerro e o Olímpia com muitas dificuldades. O Barcelona é uma equipe tecnicamente boa e mostrou isso na fase de grupos, ganhando de Santos, ganhando de Boca, com o Damian Dias, veterano, organizando o meio-campo e desequilibrando partidas. O trabalho do Fabian Bustos é bom. Na lateral direito, o Byron Castilho é muito bom lateral.
É um jogador ofensivamente muito forte e o Barcelona de Guayaquil é uma equipe que aproveita muito bem os cruzamentos, inclusive percentualmente teve o terceiro melhor aproveitamento nos cruzamentos na Libertadores da América até aqui. E é uma equipe que cruza pouco, vai muito bem nessas ações pelo lado do campo. Então o Barcelona de Guayaquil, entre os não brasileiros e argentinos, para mim é o time mais forte. Nós vamos começar a entrar nos confrontos, claro, destaque todo especial para os confrontos que envolvem os brasileiros. Daqui a pouco, se tudo correr normalmente como a gente espera, falará ao vivo nesta edição do Sport Center, conversará com o Vinícius Nicoletti e o Rodrigo Caetano para dizer o que pensa do Boca Juniors como adversário do Atlético Mineiro. Vamos para esse confronto, tá? É isso mesmo, Paulo Calçade, sobre o Flamengo. Fica a edição passada como lição. O Flamengo era bem favorito, digamos, contra o Racing, apesar de toda a tradição, toda a história do Racing, e acabou surpreendido, eliminado nos pênaltis. Terá um outro argentino, Defensa e Justiça, o campeão da Sul-Americana pela frente. Será esse o primeiro passo do Flamengo rumo ao tricampeonato, quem sabe, da Libertadores. Paulo. Olá, o Paulo, acho que vale para o Flamengo a mesma forma de encarar agora o adversário escolhido, como vale para o Atlético Mineiro. Não adianta lamentar, no caso do Atlético, tem que jogar como os próximos jogos de Brasileirão, como se estivesse jogando contra o Boca. Encarar dessa forma. E o Flamengo não pode olhar para o adversário, que é um adversário que não tem a marca, a dimensão de Boca e de River, mas pode complicar a vida do Flamengo. O que tem mostrado a Libertadores? Flamengo e Vélez no Maracanã foi um jogo num ritmo, numa velocidade, numa rotação diferente. Até pela escalação inicial do Rogério, que não tinha um jogador de velocidade, tinha 4 meias e 2 homens de frente, com o Gabigol, com o Pedro, e ele está nítido que não dá para jogar com os dois sem ter a velocidade. Contra o Palmeiras, era um Flamengo diferente na postura, na forma como encarou o adversário e na escalação. E o jogador de velocidade, o Bruno Henrique, fez a jogada do gol. Então, o Flamengo que tem que jogar a Libertadores é esse Flamengo que não negocia com a intensidade da partida. E isso eu vi comentando os jogos do Flamengo atentamente durante a primeira fase da Libertadores. O Flamengo tem uma certeza, e ele tem o direito de ter essa certeza, que é, tecnicamente, o nosso 11 dentro de campo é o melhor 11 da Libertadores do ponto de vista técnico, da posse de bola, da circulação, de como o jogador domina. O que houve de repercussão? Quem está chegando aqui é o Pedro Henrique Torre. Pedro, tem muita gente falando que se desse para pesar esse chaveamento, o lado contrário do Flamengo seria mais pesado. A gente sabe que o Flamengo ano passado pegou o Racing, que merecia muito respeito, mas ninguém imaginava muito a eliminação. Não é assim que sai um sorteio, tá fácil, longe disso. Como é que foi a repercussão aí no Rio de Janeiro? De fato, os rubro-negros confiantes estufaram o peito ou colocaram as barbas de molho? Boa tarde para você, Pedro. Tudo bem, Felipe? Boa tarde para você, todos os amigos do Sport Center. Olha, confiantes, até acharam a chave do Flamengo, o lado do Flamengo, até mais acessível do que do outro lado, né? Que tem um monte de bicho-papão, mas também barbas de molho, né? Convém, assim, colocar as barbas de molho justamente pelo que você disse. Ano passado, ou na temporada passada, né? O Flamengo acabou eliminado pelo Racing justamente nas oitavas de final, e tem aí uma coincidência. Sebastião BKSS, que agora está no Defensa e Justiça, estava no Racing na temporada passada, mais um encontro com o técnico Rogério Ceni, e o BKSS já eliminou o Rogério Ceni não só no Defensa e Justiça no Racing contra o Flamengo e o Rogério Ceni, mas no Defensa e Justiça em 2017 contra o Rogério Ceni, que estava no São Paulo. Então já tem um histórico bem grande no mesmo time argentino contra o Rogério Ceni também. Então é uma situação mais complicada se você for pensar nessa questão do histórico. Mas claro, o Flamengo tem um grande respeito atualmente na América do Sul, muito grande mesmo, por conta principalmente de 2019 e pela campanha até que fez mais recentemente, todo muito elogiado na América do Sul, apesar de que na fase final ali dessa fase de grupos, na reta final, teve 3 empates ali e acabou decepcionando um pouco nesse sentido. O Flamengo vai encarar mais um time argentino, foi campeão da Recopa sobre o Palmeiras,
não vai ser aquele um Boca, um River Plate, mas é um time de muito respeito, assim. Fica muito a questão, assim, de qual vai ser o Flamengo que vai encarar um pouco mais na frente, porque o Flamengo pode perder o Gerson, por exemplo, pode ter algum tipo de outra negociação, pode contratar jogador, ainda tem mais uma água para rolar mais para frente aí. E o Flamengo tem um histórico até bom contra os argentinos na Libertadores. A gente tem até uma tela para chamar aí do histórico do Flamengo contra argentinos na Libertadores. São 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, mas no mata-mata nem tanto assim, são 3 confrontos e 1 vitória e 2 eliminações. Então é bom colocar as barbas de molho nesse sentido e talvez até essa lembrança de mata-mata que tenha batido um pouco na cabeça dos rubro-negros, no caso o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Ele acompanhava o sorteio justamente na hora que acontecia pela Flá TV. Ele deu um depoimento sobre a preferência dele. Será que foi bom o Defensa e Justiça, um argentino? A gente acompanha agora o parecer do Marcos Braz. É o que eu sempre falo. Eu não mudo a minha narrativa. Eu sempre torço para que não pegue argentino. Entendeu? Caiu, a gente tem que jogar, vai jogar e vai jogar com tranquilidade, como se fosse com qualquer um. Vambora, uma logística pelo menos mais tranquila do que diferente em outros lugares. Eu sempre me preocupo com essa questão, eu tenho uma extrema preocupação com isso aí. Agora vamos analisar aí como é que vai ser o chaveamento, o caminho, já que a gente é otimista, a gente tem que ser sempre otimista, a gente tem que analisar também o caminho. É isso. Tá, então, o Marcos Braz falando sobre essa questão do argentino, né? Você vê que ele fala ali, eu não gosto muito, mas a gente respeita, vai jogar assim, então gostou pero no mucho, né? Então, questão dos argentinos, assim, não agrada muito. É questão mais parece dos brasileiros, em geral, não gostam de pegar um argentino de forma tão precoce. Ele falava ainda do chaveamento, o chaveamento saiu logo em seguida. O Flamengo parece estar no lado mais acessível, o Libertadores é sempre um pouco mais traiçoeira, e talvez eu falava daqueles 3 empates que o Flamengo teve na reta final da fase de grupos, uma vitóriazinha ali talvez faça falta, porque do chaveamento do Flamengo, o Barcelona de Guayaquil ali é quem está acima, né, do clube rubro-negro na pontuação geral, né? Então, se o Flamengo encarar o clube equatoriano numa provável, possível, na verdade, semifinal de Libertadores, vai ter que decidir a vaga na decisão fora de casa, porque, enfim, não fez a melhor pontuação. Então pode fazer um pouco de falta essa pontuação que o Flamengo não fez nesses 3 últimos jogos ali, 3 empates que a torcida até chiou bastante. Aí agora, só para finalizar, Felipe, falavam também qual vai ser esse Flamengo, eu falei por conta do Gerson, porque o Olympique de Marseille e Flamengo cada vez mais se aproximam, muito próximo de concluir o negócio, 25 milhões de euros, quase 30 milhões de euros se chegar a metas, enfim, bônus, e aí 20% numa negociação futura. É provável que o Flamengo tenha que encarar aí o Defensa e Justiça mais para frente sem o Gerson. Aí é problema do Rogério Ceni para ele resolver mesmo. Pode ser que tenha, por exemplo, o Thiago Maia já recuperado, mas foi uma lesão muito longa, ele não sei se vai ter condições assim plenas de substituir o Gerson no meio de campo. Vai ter uma dorzinha de cabeça para enfrentar o Sebastião BKSS mais uma vez. E olha, pelo que falam no Ninho do Urubu, o Rogério Ceni fica injuriado lá, porque ele ficou muito dolorido de ter sido eliminado pelo Racing no Maracanã, logo que chegou o Flamengo na Libertadores 2020. Felipe. Informações completas do Sport Center do Flamengo com este cardápio de informações. Rafael Prats, você escolhe o prato principal. Quer comentar qual dessas informações? Libertadores, Gerson, por favor, o espaço é seu. Pode ser o confronto contra o Defensa e Justiça, né, Felipe, fãs de esportes. A gente falava aqui já em outro momento do Sport Center que não é um jogo simples para o Flamengo, não. Né, porque a gente tem uma curiosidade para saber se o Defensa e Justiça vai mudar alguma maneira de jogar, o que pensa o Sebastião BKSS para se adequar ao Flamengo. O BKSS no passado com o Racing, nós vimos um Racing na fase de grupos e depois um outro Racing nos jogos em Avejaneda no Maracanã. Né, que o BKSS estava em um momento de crise com o time, saiu um pouco depois, mas complicou muito o jogo para o Flamengo, né? O Arão foi empatar na última bola do jogo no Maracanã. Nos pênaltis, o Racing avançou e eliminou o Flamengo na última Libertadores da América. Agora é uma outra realidade. O BKSS conhece muito bem esse clube, já trabalhou no Defensa e Justiça.
tem a maneira de jogar que ele gosta de colocar o time para agredir o adversário no campo de defesa do adversário. E o Flamengo é um time também que com a bola vai empurrando o adversário para trás. Agora, o Flamengo tem jogadores melhores. Tem jogadores que ganham jogos em uma proporção maior que os jogadores que tem o Defensa e Justiça. E isso também tem um peso. O Defensa não tem um jogador como o Gabriel. O Bruno Henrique, que nós vimos domingo no segundo tempo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, é um Bruno Henrique que o Defensa e Justiça não tem. Defensa e Justiça tem o Brian Romero, que está muito bem. O Benítez é um lateral esquerdo que bate muito bem na bola, chuta de qualquer lugar se precisar. É um time que sabe atacar e ataca com muita gente. Agora, contra um time também como é o do Flamengo, muito bom, ainda mais do meio para frente, que vai envolvendo o adversário e te colocando para trás. Então, acho que também aí é uma disputa de identidade, né? Quem vai se adequar a quem para tentar passar? O Flamengo é favorito no confronto, mas não deve ser fácil o jogo contra o Defensa, não, na Libertadores da América. Ô, Renatinho, o Prates falava aí do BKSS, a gente vai colocar na tela, por favor, o confronto Rogério Ceni e BKSS, eles já têm um histórico, para que você possa comentar com a gente também, olha lá. Olha aí, na Libertadores de 2020, oitavas, Sul-Americana de 2017, primeira fase, na Libertadores de 20, Flamengo 1, Racing 1, deu Racing nos pênaltis e tivemos também um 1-1 na outra partida. Na Sul-Americana de 17, primeira fase, o Rogério ainda no São Paulo 1-1 contra o Defensa e Justiça e 0-0 na outra partida. E aí, em este confronto de treinadores, Renato Rodrigues? Ele não classificou em nenhum dos confrontos, mas ele não perdeu também, né? Eu não tinha me atentado a esse detalhe, porque foram todos empates, né? Todos jogos muito equilibrados. Perdeu, mas não levou. Exatamente. Se fosse pontos corridos aí, ia ser 4 pontos em 4 jogos, enfim. Mas o Rogério, eu acho que chega mais maduro pro confronto. A primeira vez que ele enfrentou o BKSS lá pelo São Paulo, era a sua primeira experiência como treinador, muito cru ainda, uma pressão muito grande naquele São Paulo. São Paulo tirou o peso das costas que estava naquela época, foi tirar agora no Paulista, ou seja, era muito complicado, era um time muito pressionado, e nesse confronto especificamente, o São Paulo sentiu muito a pressão de ter que passar, de ter que fazer um bom jogo, de ter que conquistar um título, de ter um ídolo no comando técnico, enfim, foi tudo muito complicado. A temporada passada ele pega o Racing, acabou de chegar, pegou o bonde andando, não conseguiu colocar nada que era dele ali na equipe, o time que vinha no momento de baixa com o Domi, então também não dá para crucificá-lo muito pela eliminação para o Racing. Tanto é que depois no Brasileiro ele consegue com algum... E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.